Oi pessoal, voltei agora aqui para o nosso segundo vídeo. No primeiro, nós conversamos um pouquinho sobre a nossa metodologia de estudo e sobre a importância de planejamento nesse momento de reta final para o Enem. Agora, pessoal, vamos partir para a parte prática. Como é que a gente vai aplicar tudo aquilo que conversamos no vídeo anterior da nossa metodologia aqui para esse reta final do Enem? Como é que a gente vai incluir as revisões? Como é que a gente vai fazer melhor questão? Como é que a gente pode estudar os assuntos mais importantes até a data da prova e principalmente conciliando com as aulas de quem está fazendo o cursinho ou de quem ainda está no colégio, certo? Então a gente vai ver tudo isso agora. Mas antes, queria falar um pouquinho mais sobre a nossa família Ciclos. No vídeo passado eu me apresentei, né? Sou advogada, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fui aprovada no meu primeiro vestibular, fui aprovada também na primeira tentativa para o mestrado também na UFRN. Então, tudo isso, como a gente conversou, fruto de muita dedicação e de pouca cobrança em mim mesma. A cobrança apenas no sentido de tentar buscar o melhor sempre. E quem sempre esteve comigo aqui ao meu lado nessa caminhada foram os fundadores dos ciclos, Fernanda e Daniel, que são também amigos pessoais meus. Fernanda se formou junto comigo lá no FRN, então conheci ela desde a época da faculdade. E como foi que eles desenvolveram essa metodologia de estudo? Exatamente a partir da necessidade que eles tiveram quando começaram a estudar para concursos públicos, de buscar uma metodologia que fosse mais eficiente. Porque eles começaram a ver que não necessariamente passavam nas provas aquelas pessoas que mais estudavam, mas sim as que sabiam como estudar. E eles foram em busca disso, do como estudar. Então, Fernanda, ela conseguiu ser aprovada no concurso da Defensoria Pública da União, hoje ela é Defensora Pública Federal, Daniel também é Defensor Público Federal, e ela conseguiu ser aprovada com 11 meses de estudo depois de formada. Isso é um feito muito grande para ela, né? Mas foi porque ela estudou mais do que todo mundo? Foi porque ela é mais inteligente do que todo mundo? Foi não. Porque ela simplesmente deu o melhor dela todos os dias. Quando ela queria estudar, ela estudava. Quando ela não queria estudar, ela também estudava. E foi esse o caminho que ela seguiu, com técnica, com metodologia, otimizando esse estudo dela, estudando da maneira correta. E aí a gente vai trazer toda essa metodologia que já conversamos para a prática agora do Enem. Dandara, mas você me disse que o método começou com Fernando e Daniel estudando para concursos de carreiras jurídicas. Isso funciona para o Enem? Não só funciona para o Enem, como funciona para qualquer tipo de prova. Porque como a gente já conversou bastante, trata-se de uma metodologia de estudo. Então pode ser aplicado para qualquer prova, qualquer tipo de concurso, de qualquer área. Já atendi pessoas da área médica, da área da saúde, da área de exatas. Então, assim, independentemente da prova, do tipo de concurso, a gente consegue aplicar o método, porque a gente vai somente dar as ferramentas para que você consiga aproveitar melhor os seus estudos para os seus objetivos. E agora a gente está, claro, falando do Enem. Então, vamos lá ver como é que funciona o nosso cronograma que a gente montou com muito carinho para você, porque essa prova é o quê? É para você. Então, pessoal, uma observação. Quero que vocês abram o cronograma de vocês, tá? Peguem papel e caneta e anotem tudo, porque vamos ter também um canal de dúvidas. É o plantão ciclosenem@gmail.com. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato lá pelo plantão, que nossa equipe vai estar lá, como o nome já diz, de plantão, à disposição para ajudar vocês. Então, pega papel e caneta, abre o cronograma do lado para que vocês possam tirar suas dúvidas e eu vou tentar explicar da melhor forma possível aqui para vocês. E uma outra observação também importante, nós vamos ter vários tipos diferentes de cronograma. Esse cronograma que eu estou mostrando aqui, ele é o nosso padrão de base, é o nosso cronograma, digamos assim, mãe. Vamos ter o seu cronograma para você que é da área de humanas, para você que é da área de exatas e para você que é da área de ciências naturais, certo? Então a gente vai ter peculiaridades em cada um desses cronogramas diferentes, mas não se preocupem que com o que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês já vão conseguir entender. E se tiverem qualquer dúvida, entra lá em contato com a gente pelo e-mail do plantão, tá bom? Então, vamos lá comigo. O cronograma, pessoal, vocês já estão vendo aí, ele tem vários linkzinhos aqui para ajudar na hora
de vocês sistematizarem as revisões e os pontos que vocês precisam estudar. Eu vou primeiro passar um apanhado geral de todos os pontos e depois eu volto e explico aba por aba. Então aqui, vão acompanhando aí no cronograma de vocês também para conseguirem ler melhor. No cronograma e legenda dos ciclos, a gente tem um monte de quadrinho, Dandara do céu, que danado é isso? Pelo amor de Deus, calma, não se desespere que eu vou explicar. Aqui nós temos o cronograma por si de vocês, digamos assim, o cronograma cru. Com todas as semanas aqui do lado esquerdo, nós temos todos os dias e as semanas que vocês vão ter até a prova. Com o cronograma aqui, ó, no primeiro quadradinho, iniciando esta segunda-feira, dia 5 de agosto. E aí, a gente tem aqui quadradinhos cinzas e roxos e pretos até a data, as datas, né, das nossas provas, certo? Temos aqui 2 semanas de revisão geral para as nossas provas. E do lado direito, nós temos a legenda explicando todas as atividades que vocês vão ter nesses quadrinhos aqui coloridos, tá certo? Não se preocupem que eu vou voltar aqui e vou ampliar para todo mundo conseguir ler melhor. No controle dos blocos, o que é que a gente fez? Aqui é onde está a chave da questão e eu acho que vocês vão gostar. Como a gente está pertinho da prova, temos 90 dias, não dá tempo de estudar tudo. Até porque seria bem inviável. Então, o que é que a gente fez? A gente fez uma pesquisa dos pontos principais, daqueles pontos que são mais cobrados na prova do Enem e distribuímos esses pontos aqui para vocês até a data da prova. Então, vocês já vão ter dizendo o que precisa estudar, o assunto e a matéria que precisa ser estudado naquele dia. Dandara, mas eu preciso ficar necessariamente vinculado a esses pontos que vocês trouxeram? Não. Essa aba aqui, como eu vou mostrar, ela é editável. Então, eu consigo mudar o que está escrito aqui no ponto e deixar da forma mais conveniente, de acordo com a realidade de cada um, do domínio dos assuntos e das matérias, certo? Então, aqui a gente tem esses pontos principais preenchidos também durante toda a quantidade de semanas que vocês vão ter até a data da prova, certo? Deixa eu voltar aqui. Temos também uma aba chamada controle de aulas, para aqueles alunos, como eu falei, que estão em algum cursinho, que estão na escola, que estão assistindo algum tipo de aula. E aí aqui é só para facilitar mesmo, visualmente a gente ama planilha, ama tabela, somos tabela freak. E aí vocês vão vir aqui, ó, e vão escrever os assuntos, os temas que vocês estudaram na aula daquele dia, tá? Mas aí uma observação importante, esses temas das aulas, eles são independentes das metas que a gente vai ter aqui nos ciclos. Então, vocês vão assistir a aula de um assunto na segunda-feira, mas de acordo com o controle dos blocos, vocês vão ter um outro tema para estudar, certo? Vão ser independentes. Por quê? A gente está agora em ritmo de revisão. Então, a gente pressupõe que esses pontos que foram distribuídos aqui, vocês já estudaram, certo? Temos também, para vocês aqui, o nosso queridinho, o chamado diário do aluno. O que é esse diário do aluno? Aqui, deixa eu voltar aqui, a gente já vai ter esmiuçado, depois eu vou voltar, não se preocupem, mas vamos ter o dia da semana, a meta que vocês têm que cumprir e o ponto que vocês precisam estudar, certo? Então, a gente já tem aqui, segunda-feira, 5 de agosto, vocês vão ter a atividade ciclo 1, que já tem explicando aqui a meta, e o ponto que precisa ser estudado, tá? Então, esse aqui vai ser o guia, vai ser o amigo de vocês durante essa caminhada de estudo, porque ele já vai trazer esmiuçado, já vai trazer bem detalhado tudo que vocês precisam fazer naquele dia, certo? Uma outra aba muito bacana é a chamada controle de desempenho. E o que é que a gente tem nesse controle de desempenho? Ela vai ajudar vocês a verem a evolução de vocês em cada matéria no momento que vocês resolverem questões. Então, sempre que vocês forem fazer questão, vocês vão abrir essa aba de controle de desempenho e vão preenchendo os dados da quantidade de questões que vocês fizeram naquele assunto, a quantidade de questões que vocês erraram, e aí a gente vai gerar aqui um gráfico mostrando como é que você está naquela matéria e naquele assunto, tá? Temos também a aba chamada acompanhamento dos materiais, que aqui, à medida que a gente for cumprindo os conteúdos, vocês vão vendo se estão perto ou não de terminar os pontos daquela matéria. É bem bacana.
estamos quase no fim. Temos também aqui a aba chamada controle de pendências, tá? Todas as eventuais pendências que vocês tiverem durante a execução do cronograma, vocês vão poder anotar aqui como uma agenda mesmo, para vocês terem controle do que vocês cumpriram ou não cumpriram. E por fim, deixa eu vir aqui, temos essa aba chamada Dicas Gerais e Dúvidas Frequentes. Por quê? É normal que surjam dúvidas, são muitas informações, é uma metodologia nova, é um cronograma no Excel cheio de planilha, cheio de gráfico, é normal que vão surgindo dúvidas. Então, a gente já selecionou as dúvidas mais frequentes aqui e algumas dicas que são alguns pontos que eu abordei com vocês naquele primeiro vídeo e algumas informações a mais também que vão ajudar aí na preparação de vocês. Então, é importante, primeira dica, ler o cronograma inteiro assim que vocês receberam. Leiam linha por linha, porque aí vocês vão conseguir refrescar, relembrar tudo isso que eu estou explicando aqui para vocês. Então, vamos agora começar para valer e entender a funcionalidade desse cronograma. Vocês vão aí abrir agora o de vocês no cronograma e na legenda dos ciclos. Eu vou aumentar aqui porque a gente enxerga bem, mas não é obrigada a ler essas letras pequenininhas, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui pela lateral, certo, pessoal? Opa, volta aqui. Eu vou começar pela lateral para vocês entenderem como é que o cronograma foi sistematizado, tá? Então, nosso cronograma, ele é chamado G5, tem 4 ciclos, é de segunda a sexta e tem um grupo especial no sábado. Dandara fala português, traduz isso daí que eu não entendi, foi nada. G5 são exatamente os 5 grupos de matérias que vocês vão estudar de segunda a sexta, levando em consideração a divisão das matérias para a prova do Enem. Vocês vão ter 4 revisões diferentes dessas matérias de segunda a sexta. E no final de semana, nós colocamos algumas revisões pontuais e alguns grupos de matérias diferentes para que o estudo seja mais dinâmico e não tenha aquela mesma carga de estudo do final da semana, certo? Então, vamos lá. O direcionamento é exatamente o material base que vocês vão adotar como ponto de partida aqui. Lembram que nós conversamos sobre a importância do material, de vocês confiarem no material, de vocês partirem de um material? Esse aqui vai ser o base de vocês. Então, vocês vão estudar o que nesses 90 dias? O material que vocês estavam estudando até agora. Não é inteligente, pessoal, mudar de material, porque a gente está agora em caráter de revisão, é caráter de exceção. Então, vamos continuar estudando os materiais que vocês já vinham estudando até agora, certo? Para que a gente consiga revisar e ter um rendimento melhor nesses estudos. E aí, quais são esses grupos, esses 5 grupos de matérias? Temos no grupo 1, Matemáticas e suas tecnologias. No grupo 2, Linguagens e códigos. No grupo 3, Ciências da natureza. No grupo 4, Ciências humanas. E o grupo 5, a gente vai repetir o grupo da sua específica. Se sua específica é humanas, então você vai ter 2 vezes humanas no seu cronograma e assim sucessivamente, tá? Colocamos aqui como sequência de substituição as matérias mais, digamos assim, mais específicas, artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação, porque elas não são tão específicas, apesar de estarem inseridas nesses outros grupos aqui. Mas a gente vai ver uma forma de incluir na distribuição lá dos blocos alguns temas pertinentes a esses assuntos, certo? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer para estudar agora o nosso conteúdo? A primeira meta a gente chamou aqui de Nerdflix, porque tá todo mundo viciado em Netflix. Só que o Netflix daqui é diferente, a gente não vai ligar o Netflix ali não e maratonar a série não. A gente vai maratonar o quê? As nossas aulas, para aqueles que estão fazendo cursinho ou estão assistindo aulas na escola. Então, pessoal, continuar com assiduidade, assistindo todas as aulas que os professores de vocês estão preparando com todo carinho para esse momento de reta final vai ser fundamental. Tá? Então, vocês vão maratonar essas aulas, vão continuar assistindo e elas vão caminhar de forma independente das demais metas que a gente vai fazer agora. Então, vai funcionar assim, você vai assistir a sua aula, chegou em casa, eu vou abrir meu cronograma e vou ver o que é que eu preciso estudar naquele dia, independentemente do tema que eu estudei na aula hoje, que o professor deu na aula hoje. Porque todos vão ter caráter de revisão e eles vão servir de forma complementar um ao outro. Combinado? Então,
Nerdflix, todo mundo maratonando e assistindo às aulas, tá bom? Não quero ninguém gazeando e faltando aula. E agora vamos para os nossos 4 ciclos. O ciclo 1 é, digamos, o ciclo principal. É o ciclo que você vai entrar em contato com aquela matéria pela primeira vez aqui no cronograma. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler e sublinhar o seu material de base do Enem, que pode ser o seu livro, sua apostila, as anotações das aulas que vocês fizeram durante esse ano, tá? Que a gente chamou aqui de material Enem. E depois, vocês vão fazer as questões que estiverem disponíveis no seu material. Ah, Dandara, eu li e tem algumas questões no meu material, não tem problema. Você vai ler e sublinhar e vai responder essas questões. Não tem nenhuma questão no meu material. Você pode buscar fontes alternativas de questões aqui. Mas são poucas, uma média de 5, no máximo 10 questões só para complementar, para que vocês possam exercitar o que vocês aprenderam aqui no ciclo 1, certo? Então, importante, ler e sublinhar. Já vou dar uma dica de como melhor fazer esses grifos, porque eu, na minha época de escola, grifava tudo. Eu acho que era mais fácil eu grifar o que eu não queria grifar do que grifar as informações importantes, porque o livro ficava todo amarelo. Com o tempo, errando muito, eu fui aprendendo e já eu passo uma dica de como fazer melhor esse grifo, certo? E qual é o tema que eu vou estudar aqui? O tema que a gente dividiu lá na aba do controle de blocos. Lembram que eu abri aqui para vocês? A gente no controle de blocos tem todos os temas divididos pelo dia da semana. Então, no dia que eu tiver, lá, dia 5 de agosto, eu vou ter aqui o tema de matemática, porcentagem para estudar. Então, eu vou pegar meu material de matemática, vou ler e sublinhar e vou fazer exercícios para treinar, certo? Então, esse é o seu primeiro ciclo. Uma semana depois que eu estudei porcentagem de matemática, eu vou ter o meu segundo ciclo. E aqui nesse segundo ciclo eu tenho 2 metas diferentes, certo? A primeira meta se resume a fazer questão. Então aqui, diferentemente do ciclo anterior, eu já vou começar fazendo questão. Porque aqui as questões não têm a função apenas de treino, elas têm função também de revisão. É uma forma de vocês revisarem o tema estudado na semana anterior. Dandara, eu vou fazer essas questões aonde? A gente indica muito o site Questões de Concurso, que você pode fazer a sua assinatura, tá? Lá no site. E lá vocês conseguem ter uma gama infinita de questões, praticamente. Tem muita questão que vocês conseguem filtrar, inclusive só do Enem, tá? Então, vocês podem usar o que? Concursos ou outras fontes de questões. Existem várias editoras que produzem materiais de livros de questões comentadas voltadas para o Enem. Então, vocês veem qual a fonte de questão que vocês se afeiçoam mais. Mas é importante que seja uma fonte só de questão e que tenha também comentários. Então, vocês vão lá no site e vão fazer a quantidade de questões que estiver discriminada aqui, que isso vai variar de aluno para aluno, tá? Usando a sua fonte de questões, seja o site ou seja um livro específico de questões para o Enem. E aí vocês vão fazer questão. Dandara, mas é só chegar lá e fazer questão? Não. Existe também uma forma melhor da gente otimizar essas questões. Sempre que vocês fizerem as questões, vocês vão assinalar as questões que vocês erraram. No site do Que Concursos, se vocês forem observar, quando vocês respondem, eles dizem se você acertou ou errou a questão. E aí, essa questão que você errou vai ficar salva no seu banco de dados, digamos assim, do Que Concursos, e depois vocês conseguem filtrar só as questões que vocês erraram. Guarda essa informação, que mais pra frente eu vou explicar por que é importante a gente ter separado essas questões que a gente errou. Se você estiver usando um livro, assinala de vermelho, coloca o Ezinho de errado para você saber exatamente as questões que você está errando, tá? Fora isso, vocês vão estar com o seu material base do Enem do lado e vão agregar a ele alguma informação eventual que você tenha visto nas questões e que não esteja lá. Acontece, você pode fazer uma questão e fazer, meu Deus, isso que tem nessa questão não tem nada sobre isso no meu material. Aí você faz o quê? Vai lá no seu material e anota aquela informação. Não precisa copiar a questão inteira, nem um comentário inteiro. Baixa aquela informação que lhe remeteu àquela questão, para que você possa tornar o seu material o mais rico possível, tá? E aí, fora isso, a gente vai criar uma coisa que eu sei que vocês gostam muito, que é o chamado mapa mental. Vocês vão receber aí na área do aluno de vocês um arquivo em PDF, que vocês podem imprimir várias páginas para criar mapas mentais a partir do que vocês viram nas questões, dividido aí por matéria e também por assunto. E aí, Dandara, o que é que eu vou colocar nesse mapa mental? Informações pontuais, essas informações mais importantes das questões,
as questões que vocês estão mais errando, só que lembrando da forma correta, para quando vocês forem revisar, vocês revisarem sempre da forma correta. Ele é para ser um material pontual. Não vão querer fazer resumo, redigir tudo, copiar a questão inteira para lá, não. São informações pontuais que remetam vocês àquela questão, tá? Ele vai ser muito importante quando a gente estiver mais pertinho da prova para vocês usarem também como uma fonte de revisão, porque ele vai trazer ali o grosso, o núcleo do que foi mais cobrado nas questões, certo? Então, essa é uma forma bastante eficiente de fazer questão, porque você está tentando aproveitar ao máximo o conteúdo que você está recebendo. E aí, depois de fazer as questões, a gente vai para a nossa meta de número 2 do ciclo 2, que é o quê? Você vai voltar lá para o material que você leu no seu ciclo 1 e ler o que você grifou e reduzir esses grifos, destacar links mentais, criar palavras-chave. Dandara do céu, não entendi. O que é isso? É agora que eu vou explicar como é que a gente vai fazer melhor os grifos no material. Pra gente não sair pintando o material todo de amarelo como eu fazia. Não repitam o mesmo erro, tá? É comum, é normal, numa primeira leitura, a gente grifar além, a gente grifar mais do que o necessário. Então, é normal mesmo a gente sair grifando muita coisa. Então, a primeira dica, comecem sempre usando o grifo mais simples possível. Comece usando um grafite, uma caneta, para fazer só aquele sublinhado. Numa segunda leitura, vocês já usam um marcador de cor diferente, pode usar aí um marca-texto amarelo, porque vocês vão ver que nesse momento aqui, vocês já vão tender a grifar menos coisas, porque vocês vão ver, não há necessidade de eu tentar revisar toda vez essa mesma informação. E assim vocês vão reduzindo, aí depois circula uma palavra-chave de vermelho. Essa palavra-chave vai ser o seu link mental. Por quê? Porque ela vai fazer com que você memorize toda a sentença. É muito importante essa redução dos grifos para que a gente consiga também memorizar melhor a informação. Sabe por quê? Porque se a gente vicia a nossa mente a sempre ler aquela informação completa, você vai realmente trazer um vício para a sua mente de achar que toda vida que ela lê aquela informação, ela vai encontrar a informação completa lá, toda bonitinha. Só que não é isso que acontece. A prova ela vai trazer informação faltando um pedaço. Se você não treinou sua mente a memorizar ela completa, você não vai saber responder. Vou exemplificar aqui com a frase. Vamos supor que vocês leram no seu material a seguinte frase: Pedro comprou uma bola azul. E aí vocês, nossa, isso aqui é super importante. E grifaram a sentença inteira. Quando foi agora no ciclo 2, vocês não leram mais tudo que tinha na página, só o que estava grifado. Então vocês leram lá, Pedro comprou uma bola azul. E agora vão reduzir. Pedro comprou uma bola. Certo? E aí você reduz um pouco o grifo. Na próxima vez, vocês já vão grifar só Pedro. Porque como a gente vai revisar antes de esquecer, estão lembrados? Quando vocês lerem só Pedro, sua mente já vai automaticamente acabar puxando o complemento de que ele comprou uma bola azul. Então, você memorizou toda a sentença através apenas do link mental Pedro. Certo? Então, vai ser isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai selecionar somente palavras-chave. Certo? Então, recapitulando, ciclo 1 a gente leu e sublinhou. Ciclo 2, a gente fez questões e destacou as palavras-chave e os links mentais do material que a gente leu lá no ciclo 1. Vamos lá que tá? Chegou na metade. 2 semanas depois, a gente vai ter agora uma nova meta. Vamos fazer mais questões sobre o assunto, uma quantidade um pouco menor em relação ao ciclo anterior, repetindo todas aquelas metas que eu acabei de explicar. E vamos ler os links mentais do seu material. Então, agora, no lugar de ler Pedro comprou uma bola azul, que era tudo que estava grifado, eu vou ler só Pedro. Vou passar o olho, vou pegar lá meu livro e vou folheando. Lembrei. Porque essa é a forma que a gente está, ali? Alimentando a nossa capacidade de memorização. A gente está revisando e treinando a mente a sempre lembrar da resposta completa, certo? Então, aqui a gente vai fazer mais algumas questões e vai ler os links mentais. E, por fim, 3 semanas depois, vocês estão percebendo que estão passando 3 semanas e a gente está ainda revisando o mesmo conteúdo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão agora reler e refazer as questões que vocês tiverem errado no ciclo 2 e no ciclo 3. Lembram que eu pedi para vocês guardarem essa informação, que era importante deixar marcado o que errou? E por que é tão importante a gente reler e refazer as questões erradas? Porque a nossa mente, ao responder uma questão, ela tende sempre a buscar o caminho mais fácil. E para ela é muito mais fácil pensar do mesmo jeito que ela pensou para responder aquela questão pela primeira vez, do que desconstruir aquele pensamento e pensar de uma nova forma.
Então, é normal que a gente acabe errando de novo uma questão que a gente já errou. Por isso que é importante você reler e refazer, para você relembrar a sua mente. Opa, não é por esse caminho não, é por esse outro aqui. Então, vocês vão fazer isso aqui no ciclo 4 e vão ler o mapa mental que vocês criaram quando estavam respondendo as questões. E vão destacar ali nesse mapa mental os pontos que ainda estão meio falhos, que não estão tão consolidados. Dandara, mas eu vou passar 3 semanas estudando só um assunto? Não. Quando eu for mostrar lá a planilha, vocês vão entender melhor como isso funciona. Mas vocês vão ver que todos os dias vocês vão estudar conteúdos novos e fora os conteúdos novos, vamos ter as revisões dos conteúdos passados, certo? Então, essas são as metas de vocês de segunda a sexta. No sábado, a gente incluiu algumas metas um pouco diferentes. E aqui é para ser um suporte, para ajudar aí mais vocês. Nós colocamos no sábado o chamado grupo de risco, onde a gente vai chipar as matérias que a gente tem mais dificuldade, certo? Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Esse grupo ele é variável. Cada semana vocês podem pegar uma matéria que vocês estejam mais deficiente e incluir aqui no grupo de risco. E aí vocês vão ler e sublinhar ou ler o sublinhado, caso vocês já tenham estudado, do material de vocês. Então, vamos supor que eu tenho muita dificuldade em química. Química sempre foi meu calo, de verdade. E eu optei por, no meu cronograma, deixar química fixo aqui todo sábado, para eu fazer um reforço. Além do estudo que eu tô tendo da semana de química, eu vou reforçar a química aqui também no sábado, tá? Mas pode ser também variável. Eu posso, não, essa semana eu estudei, eu senti muita dificuldade nesse conteúdo de física, vou usar o sábado para revisar, para reforçar esse conteúdo. Tive muita dificuldade aqui com esse assunto de história, não tô bem lembrado, vou usar o meu sábado para reforçar esse tema, tá? Então, esse é um conteúdo variável. E aí vocês vão perceber que na aba do controle de blocos, onde a gente dividiu os pontos, está em branco, porque é exatamente o espaço de vocês, para vocês preencherem com as matérias que vocês sentem mais dificuldade, certo? Então, esse é o ciclo 1 do grupo de risco. O ciclo 2 do grupo de risco, ele vai acontecer uma semana depois, e aí você vai fazer questões, repetindo todas aquelas metas que eu expliquei sobre as questões, e alimentar o mapa mental. E 2 semanas depois, vocês vão ler os mapas mentais e os links mentais do material, certo? Vamos fazer uma terceira revisãozinha aí dessas matérias que a gente acabou de chipar. E aí, vamos lá. Essas são as matérias, então, as metas do sábado. A gente colocou algumas metas extras pro domingo. Dandara, meu Deus, eu vou ter meta de domingo a domingo, eu vou perder meus cabelos daqui até a prova. Não tem quem aguente. Calma, gente, são metas extras. Lembrando, a importância da revisão. A gente está muito pertinho da prova, são só 90 dias. Então, deem o gás, deem o melhor de vocês e tentem fazer o máximo possível. Tô com muita pendência, tô com prova na escola, não tô conseguindo cumprir todo o cronograma, não tem problema, porque essas metas aqui do fim de semana são metas extras. E aí, o que é que vocês vão fazer? É fácil a recuperação. A recuperação aqui dos ciclos, ela é bem tranquila, tá? Vocês vão fazer novas questões, ler o mapa mental e reler os links mentais daquela matéria que vocês estão em recuperação. Para que a gente passe nessa prova, tá bom? E aí, a gente reservou os domingos também para algumas atividades, tá? Reservamos para nossa redação nota 1000, porque aqui todo mundo vai tirar 1000 na redação. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão treinar a redação com um tema de atualidades. Redação, pessoal, é muito importante no Enem. E o treino é de extrema importância. É muito importante que vocês treinem, escrevam. Eu não sei sobre o que escrever, escreva sobre não saber o que escrever. É muito importante o treino. Depois eu vou passar algumas dicas para vocês sobre como melhor fazer, como treinar, como melhor fazer uma redação voltada para o Enem. Mas é importante que vocês se mantenham atualizados. Normalmente caem assuntos de atualidade, assuntos que estão relacionados ao que está acontecendo no nosso país, na nossa sociedade. Então, se mantenham atualizados. É importante que vocês tenham argumentos, que vocês apresentem não só dados, estatísticas, fatos históricos, mas argumentos, opiniões, que vocês mostrem que têm domínio sobre aquele assunto, tá? Para que vocês tenham uma boa nota no Enem. E fora isso, estudar também a estruturação de um texto argumentativo dissertativo, que é o que é cobrado no Enem. Então, no Enem é muito importante a estrutura, que vocês sigam a estrutura de uma redação,
para que ela não basta ser só bem redigida, não basta você ter domínio do conteúdo, você saber tudo sobre o tema que foi cobrado. Você precisa saber estruturar bem aquela redação. Então, vou passar rapidinho algumas dicas sobre como fazer uma boa redação, que aí vocês vão colocando agora em prática. Importante lembrar, pessoal, que o Enem, ele tem um diferencial, eles vão exigir que vocês saibam trazer uma solução ao problema levantado. Eles vão avaliar a capacidade de vocês de solucionar problemas. Mas não basta apenas solucionar problemas, vocês precisam apresentar o problema e convencer o examinador de que aquele problema é relevante, de que aquele problema realmente existe, de que aquele problema atinge a sociedade como um todo. Então, vocês precisam estruturar a redação com vocês, levando tudo isso em consideração. A redação, ela tem 3 partes principais. Ela tem a introdução, tem o desenvolvimento e tem a conclusão, tá? Na introdução, vocês vão apresentar o tema, vocês vão fazer aquela contextualização do que vocês vão trazer. E é aí, nesse momento, onde vocês vão apresentar o problema levantado e vão trazer uma tese que explique, que contextualize esse problema, certo? E aí vai ser essa tese levantada na introdução que vocês vão defender durante todo o restante da redação. O desenvolvimento, ele precisa ser desenvolvido aí mais ou menos em 2 parágrafos, e aí nele vocês vão trazer os argumentos que comprovem a tese levantada lá na introdução. Então, preferencialmente, um argumento em cada parágrafo. E a gente precisa, além de argumentar, a gente precisa trazer fatos que comprovem o argumento levantado. Então, fatos históricos, dados estatísticos, conhecimentos culturais, eles não são os argumentos em si. Eles são o quê? A comprovação do argumento levantado. Então, eu preciso trazer o argumento e trazer todos esses fatos que comprovam o meu argumento em cada um dos parágrafos. E cada parágrafo do desenvolvimento, ele é como se fosse uma mini redação, onde eu vou trazer o meu argumento, vou comprovar meu argumento, provar que esse problema realmente existe e vou trazer uma mini conclusão, ou seja, linkando o meu argumento à minha tese, provando o quê? Que aquele problema realmente existe em razão desse argumento que eu trouxe e dos fatos que comprovam o meu argumento. Para que assim, então, vocês vão fazer isso em 2 parágrafos. Isso se chama, pessoal, o tópico frasal. Eu vou trazer o tópico frasal e eu preciso comprovar esse tópico frasal, esse meu argumento no desenvolvimento. Para que ao final, na conclusão, a gente traga o quê? A gente ratifique, a gente confirme que aquele problema realmente é relevante ante tudo que foi apresentado, que a gente confirme a nossa tese, a minha tese lá da introdução está confirmada em razão dos meus argumentos trazidos no desenvolvimento, e vou trazer uma solução. Precisa ser uma solução prática. Eu preciso não somente trazer uma solução teórica de que precisamos de conscientização da população, de incentivo na educação. Ok, incentivo na educação é muito bom, é importante mas é uma solução muito a longo prazo. No Enem, eles querem ver a capacidade de vocês trazerem soluções a curto prazo, que vocês consigam realmente resolver aquele problema de forma prática, mostrando como, mostrando quem vai resolver e quando ele vai poder ser resolvido. Eu preciso trazer o problema e trazer os meios e quem vai resolver aquele problema, certo? Então, são alguns apontamentos bem gerais mesmo para ajudar vocês aí na hora dessa redação nota 1000 que a gente vai fazer no domingo. Então, sair desse grande parênteses, vamos voltar para o nosso cronograma. Para finalizar, coloquei aqui no domingo o chamado conselho de classe, que é exatamente para vocês estudarem esses temas de atualidades e aí podem incluir aqui também matérias de artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação, que podem ajudar vocês não só a responder as questões do Enem, porque esses assuntos vão ser cobrados na prova, como também a elaborar uma boa redação. E aí, galera, a gente tem aqui o famoso atrasados do Enem. A gente vê todo mundo que corre no portão e é parado fora, o portão fecha no rosto, acontece. Não vai acontecer com vocês, não. Mas os nossos atrasados do Enem aqui não é isso, não. Nossos atrasados do Enem são para aqueles temas que a gente não conseguiu cumprir durante a semana. Ficou atrasado, ficou pendente. E aí a gente vai usar o fim de semana para colocar em dia todas essas metas, certo? Então, eu vou passar aqui para a tabela para a gente conseguir visualizar melhor tudo isso que eu acabei de explicar. Dandara do céu, mas nesse momento, juro a você que tá dando um nó na minha cabeça. É muita coisa. Eu não vou decorar.
É muita informação. Por favor, confie em mim. Paciência, tá acabando e vocês vão ver como o cronograma ele fala por si só e vocês vão conseguir colocar em prática tudo isso que eu tô mostrando, tá bom? Só um votozinho de confiança que já já vai ficar mais fácil. Então, a gente tem aqui, pessoal, vocês podem ver que na primeira semana, deixa eu só ver melhor aqui, a gente começa aqui na primeira semana somente com um ciclo. Por quê? Porque vocês não têm ainda revisão para fazer. Então, vocês vão estudar o bloco 1 do grupo 1. O grupo 1, de acordo com as legendas, é matemática. E o bloco 1, a gente viu aqui no controle dos blocos, que é o quê? Que é, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor, que é porcentagem, tá? Então, na segunda-feira, eu vou estudar esse tema aqui, que é o meu bloco 1 de matemática. Na terça-feira, eu já tenho um novo tema. Eu vou estudar um novo assunto, que vai ser o quê? Vamos ver no controle dos blocos. Eu já vou estudar literatura. Na quarta-feira, eu já vou estudar física. Na quinta-feira, eu já vou estudar história. Tudo isso daqui tá no cronograma, certo? De segunda a sexta. No sábado, nós temos, como eu expliquei, o grupo de risco, onde vocês vão reforçar aquele tema que vocês têm maior dificuldade. E aqui no controle de blocos, a gente também tem um espaço para vocês preencherem esse grupo de risco, tá? Aqui, por exemplo, eu posso colocar química, que é o meu calo, sempre foi. Opa, peraí, botei no canto errado. Aqui, química. E aí ele já vai replicar automaticamente lá para o diário do aluno, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, temos o nosso todo cronograma aqui. Se vocês observarem agora na segunda semana, nós já temos 2 ciclos, porque a gente tem um novo tema, já é o bloco 2 de matemática, e eu tenho a revisão, a primeira revisão do bloco 1. Na terceira semana, eu já tenho 3 ciclos, eu tenho um novo tema de matemática, a revisão do bloco 2 que eu estudei na semana anterior, e a revisão do bloco 1 que eu estudei lá na primeira semana. Até que, enfim, tenhamos 4 ciclos todos os dias, tá? Dandara, eu lembro que você falou do atrasados do Enem. Como é que eu posso lidar com pendências? Pessoal, como a gente trabalha com metas, vocês não necessariamente precisam... Calma, voltando. Como a gente trabalha com metas, vocês conseguem reorganizar, replanejar essas metas de acordo com o andamento do dia de vocês. Então, vamos trabalhando com um sistema que a gente chama de créditos e débitos. Então, vamos fazer uma exemplificação aqui. Vamos supor que nessa quarta-feira, vocês tiveram um imprevisto, um compromisso, uma aula que terminou mais tarde, um médico, e não conseguiram cumprir todas as metas. O que é que vocês vão fazer? Quando chegar na quinta-feira, vocês vão cumprir as metas que estão determinadas para quinta-feira, tá? O que você não cumpriu da quarta, vocês vão encaixar como meta extra. Vai ser algo além. Então, eu faço os meus 4 ciclos da quinta e incluo esse ciclo 3 da quarta que eu não consegui estudar no dia anterior. Mas aí vai bagunçar a minha tabela? Eu vou precisar mexer? Não. Você finge demência, finge que você cumpriu o ciclo 3 aqui na quarta-feira, mas coloca em dia na quinta. Não deu para você encaixar durante a semana? O fim de semana de vocês, apesar dele aparentar estar bem preenchido, ele está bem mais tranquilo, com metas extras, como eu expliquei, para que vocês tenham essa folga para colocar em dia o que ficou pendente durante a semana. Então, eu posso, no meu grupo de risco aqui, no lugar de fazer o grupo de risco, fazer o meu ciclo 3 da quarta-feira que ficou pendente. E o domingo também. Posso usar o tempo do que ficou pendente. E aí, para ajudar vocês nesse controle de pendências, do que ficou pendente ou não, a gente tem aquela aba do controle de pendências que eu vou já mostrar, certo? Então, só para finalizar aqui a parte do cronograma, a gente vai ter essas metas até a data das 2 provas, que aí, nessas 2 últimas semanas, vão ser quando vão começar a nossa revisão final, que a gente chamou aqui de Bela Tchau, certo? Porque, enfim... quem não assistiu La Casa de Papel não pode perder, mas agora deixa para assistir só quando terminar o Enem, tá? Não vai assistir agora não, pelo amor de Deus. Mas a gente vai dar tchau aqui pro Enem na nossa revisão final, na nossa revisão Bela Tchau, tá? E aí, como é que funciona essa revisão? De segunda a sexta é a revisão Bela Tchau, tá? E aí vocês vão pegar as matérias da prova do final de semana e dividir em 5 grupos. E aí, cada dia da semana, vocês vão fazer a revisão, essa revisão geral,
das matérias da sua prova do domingo. E aí, o que é que acontece na revisão? Vocês vão ler os mapas mentais e os links mentais do seu material daquelas respectivas matérias e vão selecionar os pontos que ainda não estão consolidados. Dandara, lembra de Pedro comprou uma bola azul? Eu li Pedro na minha revisão e não lembrei. E agora, o que é que eu faço? Não desespera, lê novamente e assinala, bota um asterisco, uma seta vermelha, para você saber que você precisa ainda dar uma reforçada naquela informação. E quando é que eu vou dar uma reforçada nessa revisão? Nessa informação? Na nossa revisão na porta de entrada para o ensino superior, porque vocês já estão lá bem pertinho. É a revisão de véspera, do sábado. Lembra que eu falei que quando eu cheguei em casa da praia do sábado, antes da prova, eu fui dar uma estudada? Foi mais ou menos uma revisão dessa que eu fiz. Eu peguei o meu caderno e é isso que vocês vão fazer. Vão pegar o caderno, o livro, a apostila, o material de vocês e vão folhear. Não vão querer aprender assunto do zero no sábado antes da prova, que não dá. Vocês vão revisar, fazer essa revisão pontual, tá? Uma leitura dinâmica, uma checagem de temas, dos temas da listagem que vocês fizeram aqui na revisão geral, na revisão de segunda a sexta. E aí vocês vão rever tanto o material Enem de vocês, como os mapas mentais, passando só esse olho mesmo, vendo só os links mentais que vocês destacaram. E aí vocês vão ver como vocês vão para a prova com aquelas informações bem fresquinhas na mente. Parece que você acabou de estudar aquele assunto, porque na verdade você acabou de estudar sim. Você não precisa ler o conteúdo inteiro para relembrar ele todo, porque a gente, com todo esse processo, tá o quê? Alimentando lá a memória definitiva, tá bom? Bom, pessoal, prometo que agora a gente tá bem mais perto do que longe. Já mostrei como é que funciona a trajetória aqui do nosso cronograma, como é que funcionam as metas e o que é que vocês precisam estudar. Vou só agora apresentar as outras abas, as outras ferramentas que o cronograma traz para auxiliar aí no estudo de vocês, tá? Então, nós temos aqui, como eu já mostrei, a aba do controle de aulas, que vocês vão aqui poder preencher com as aulas, deixa eu anotar aqui, simulando, os temas das aulas que vocês estudaram, tá? Então, ele tem todo o calendário também até a data da prova. Quando vocês tiverem aula, vocês podem fazer esse controle aqui, é mais para um controle interno pessoal de vocês. Na aba do controle de blocos, como eu expliquei, já vão vir aqui preenchidas sugestões de tema. Eu digo sugestões porque vocês podem mudar, podem alterar. Ah, eu estudei porcentagem, eu domino muito, eu estudei semana passada, eu quero estudar outro tema de matemática. Vocês podem aqui trocar, deixa eu ver um tema mais lá pra frente, eu quero estudar prisma nesse dia, porque é um assunto que eu domino menos. Então não tem problema, essa aba ela é totalmente editável, é só vocês clicarem que vocês vão conseguir editar, certo? E aí, gente, ó aqui, que legal. Aqui na lateral, vocês estão vendo que tem o ciclo 1, o ciclo 2, o ciclo 3 e o ciclo 4 desse tema. E aí vocês vão colocar se vocês cumpriram ou não cumpriram. Eu botei aqui que eu cumpri meu ciclo 1 segunda-feira. Depois, na outra segunda, eu tenho meu ciclo 2, é só apertar aqui, ó. Tem uma setinha e vocês vão botar cumprido ou pendente. Vamos lá, cumprir também. Vamos supor que o ciclo 1 aqui da terça-feira eu também cumpri. O ciclo 1 da quarta-feira eu também cumpri. E assim sucessivamente. Agora vamos... Opa, deixa eu botar cumprido. Vamos supor que o ciclo 2 da quarta-feira não cumpri, ficou pendente. E agora, Dandara, o que é que eu faço? A gente vem lá no controle de pendências. Deixa eu vir aqui no controle de pendências. E aí a gente vai anotar aqui o que ficou pendente, para vocês terem esse controle. E aí eu vou cumprir com as pendências, como eu expliquei, quando tiver uma brecha na sua semana ou então no final de semana. Se eu colocar OK aqui, ele vai ficar verdinho, ficou verdinho, o ciclo 2 ficou o quê? Pendente. Certo? E aí vocês conseguem ter melhor esse controle do que ficou pendente ou não. Voltando lá para o controle dos blocos, vocês podem também fazer anotações aqui. Vocês podem colocar os cadernos que vocês estudaram, as aulas que vocês assistiram, o material que vocês leram. Isso aqui é de vocês, então usem e abusem desse material, tá? No controle de desempenho, o que é que vai acontecer aqui? Sempre que vocês tiverem um ciclo de questões, essas abas, pessoal, é só para medir mesmo o desempenho de vocês, é só para vocês verem como vocês estão evoluindo. Então, sempre que vocês fizerem uma questão, vocês vão abrir aqui o controle de desempenho, tá? E aí vão ver a matéria. A gente fez matemática segunda-feira, prismas. E aí eu vou colocar o ciclo que eu fiz questão. Eu fiz questão no ciclo 2.
e eu vou colocar a quantidade de questões que eu fiz, vamos supor que eu fiz 30 questões e acertei 18. Ele já vai gerar automaticamente um percentual, eu tive um percentual de acerto de 60%. E aí, se eu arrastar aqui para o lado, ele já vai me trazer o gráfico, certo? Do meu desempenho nessa matéria. Então, ele tem o gráfico por tema, ou seja, no tema 1 de matemática, eu tive esse percentual de acerto, o amarelo representa o acerto e o cinza representa o erro. E aqui ele gera um gráfico total por matéria. Então, em matemática, até agora eu tive 60% de acerto e 40% de erro. Vamos supor que aí depois eu fiz mais questões sobre prisma, lá no ciclo 3, estão lembrados, né? No ciclo 3 eu também fiz questões. E aí eu fiz 25 e agora eu acertei 20. E aí ele já alterou o meu percentual total de acerto. Eu não vou precisar fazer a recuperação. A tabela já vai dizer se você precisa fazer ou não, se você tá ou não tá em recuperação, certo? E aí ele já atualizou o gráfico. Agora eu tenho 69% de acerto em matemática. E isso vai acontecer, pessoal, em todas as matérias. Vocês vão colocar o ciclo, tá? Que vocês fizeram questão, o número de questões e o número de acertos, e ele já vai gerar esse gráfico, tá? Aqui no acompanhamento de materiais, é só para vocês verem a evolução de vocês em relação à quantidade de pontos que vocês vão ver até a data da prova. E aí, sempre que vocês forem aqui no controle dos blocos, colocando se vocês cumpriram ou não cumpriram alguma meta, o acompanhamento de materiais vai atualizando e vai gerando um gráfico. Ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem também. Ele já atualizou aqui o gráfico, ó. Eu cumpri o meu ciclo 1 de matemática e ao todo, então, eu já vi 8% do conteúdo que eu tenho que ver até a data da prova. Aqui, nessa outra matéria, eu também já vi 8% e assim ele vai gerando um gráfico. Deixa eu voltar lá no controle de blocos e colocar mais um ciclo em matemática, mais um cumprido. Vocês vão ver como vai aumentar aqui. Deixa eu colocar que eu cumpri esse ciclo. Cumprido. Opa. Cumprido. E aí lá no acompanhamento de materiais, ele já atualizou para 17%. Então a gente vai vendo luz no fim do túnel. Vai vendo, né, o nosso crescimento, a nossa evolução nas matérias. Tá bom? E aí, por fim, Dandara, você disse que ia ficar fácil. Você disse que ia conseguir mexer direito nessa planilha. Eu não tô vendo muita saída aí não, porque eu ainda não mostrei para vocês o nosso queridinho, o plano perfeito do professor de La Casa de Papel. Acho que vocês viram que eu gosto desse seriado, mas pelo amor de Deus, quem ainda não viu, deixa para ver só depois do Enem nas férias. E aí vamos lá. No diário do aluno, a gente já vai ter esmiuçado, detalhado tudo o que vocês precisam fazer. Não precisa ficar vendo controle de blocos, cronograma, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, não, já tem tudo aqui. Então vamos lá. Vocês vão ver aqui, ó, segunda-feira as metas estão sempre na horizontal, tá? Então vejam até o final da tabela, arrasta para o lado e vê até o final, porque às vezes tem uma meta escondida para vocês não deixarem de fazer nada. E aí aqui a gente tem dia 5 de agosto, na segunda-feira, vocês têm que fazer o ciclo 1 de matemática do tema Prisma. E aí, o que é que eu preciso fazer no ciclo 1? Basta eu colocar o mouse aqui em cima da meta e ele já vai dizer, eu tenho que ler e sublinhar o material de base do Enem e realizar as questões disponíveis no material, certo? E aí, aqui a mesma coisa, se você tiver cumprido, você vem aqui no OK e bota OK, certo? Tem mais alguma meta? Vamos lá. Não tem ciclo 2, também não tem 3, não tem atividade extra, nem coringa, não tem nada, porque lembram que no primeiro dia vocês realmente só tem um ciclo. Aí deixa eu ver aqui mais na próxima semana, mais pra frente. Aqui nesse dia, dia 23 de agosto, vocês vão ter esse ciclo aqui de geografia. Mesma coisa, se você cumpriu, você vem aqui e bota OK. Aí a gente tem ciclo 2, tem o ciclo 2 também desse ponto de geografia. Se eu cumprir, eu venho aqui e coloco o quê? OK. Certo? Tenho mais algum ciclo nesse dia? Tem o ciclo 3 aqui desse outro tema de geografia. Cada meta desse é um tema diferente, certo? Vão até o fim. Deixa eu ver aqui agora aqui algum dia do sábado. Um sábado e um domingo. Aqui, por exemplo, dia 31 de agosto. Você não tem ciclo 1, não tem ciclo 2, também não tem ciclo 3. Opa, deixa eu botar aqui.
aqui. Não tem ciclo 3, nem ciclo 4, porque você tem o quê? Tem grupo de risco. De acordo com o que você tiver preenchido lá na aba do seu controle dos blocos. Tá? No domingo, o que é que vocês vão ter? Vocês vão ter... Tá aqui, mais pro lado. Cadê as atividades extras? No domingo vai aparecer aqui que vocês vão ter redação nota 1000. Tá aqui. Vocês vão ter as pendências, então vai estar tudo anotado aqui na lateral, certo? Até, gente, nem a prova a gente vai deixar vocês esquecerem de fazer. Quando chegar lá no dia da prova, meu Deus, o que é que eu tenho mesmo para fazer hoje? Vamos ver aqui, ó. O que é que eu tenho mesmo para fazer hoje que eu não me lembro? Não tem ciclo 1, não tem ciclo 2. Meu Deus do céu, a minha prova. Socorro, corre para você não ser aquele atrasado do Enem, tá? Vai aparecer a revisão Bela Tchau, vai aparecer a revisão na porta do Enem. E aí, esses blocos, aqui no controle dos blocos, vocês vão ver que vocês podem escrever as matérias aqui na lateral que vocês querem fazer, aqui embaixo, na revisão. Então, eu vou colocar aqui, no meu primeiro dia de revisão, eu quero revisar português e história. E aí, lá no meu diário do aluno, já vai aparecer automaticamente português e história, tá? Dandara, se eu não quiser estudar segunda-feira prismas, eu vou mudar aqui, eu vou só para vocês verem como é automática a mudança. Eu vou colocar aqui outro tema, e aí vocês vão ver que já mudou automaticamente aqui no diário do aluno de vocês, certo? Eu já tenho lá no primeiro dia, ó, só a letra A, que foi o que eu coloquei. Na outra semana, o ciclo 2 também já vai ter mudado automaticamente. Certo, gente? Então, deixa eu voltar aqui para a aba principal, que eu já falei demais e eu sei que vocês estão doidos para começar esse cronograma. Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato lá pelo e-mail do plantãociclosenem@gmail.com, que a gente está à disposição para ajudar vocês. E outra coisa, não se desesperem, é muita informação, mas a planilha ela foi toda pensada para ir aumentando gradativamente, de forma progressiva, exatamente para fazer com que vocês possam ir se habituando e entendendo o funcionamento dela. Então, chegou na segunda-feira, meu Deus, eu não me lembro mais como é que eu faço aquela revisão lá do La Casa de Papel que ela me explicou. Calma, a revisão vai ser só em novembro, a gente tem tempo ainda, certo? Vão fazendo um dia de cada vez. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada pela confiança, agradeço em meu nome e em nome de toda a família Ciclos por vocês acreditarem na gente e por permitirem que a gente possa fazer parte desse sonho com vocês rumo aí ao ensino superior, tá bom? Um beijo em todo mundo, boa prova e eu tô na torcida porque esse Enem é pra você.